Muito bem, estamos aqui na nossa segunda aula de tipos de mediunidade, né? Se você perdeu a primeira aula, sugiro que você assista a primeira aula, deve estar no link aqui acima. Mas nós vamos continuar os nossos estudos. Então, recapitulando rapidamente, falamos sobre o efeito físico, falamos sobre os tipos de pessoas que têm sensitivo, né? Que sente a energia das pessoas e entidades no local. Os clareaudientes, os clarividentes e os psicógrafos, né? Que é o que a psicofonia, que é o que funciona na maioria das vezes quando você vai em um centro e o espírito conversa com você através disso, beleza? Muito bem. Vamos agora falar de um tipo de mediunidade muito especial, que é o tipo de cura, que é utilizado um pouco do seu fluido, do seu ectoplasma, para fazer as curas, ok? Então é muito interessante porque a mediunidade de cura, você vai doar o seu fluido vital, a sua energia, e junto com o Criador você vai ajudar a fazer a cura. Então esse corpo físico, ele produz algumas coisas que o espírito não tem, que é o fluido vital e o ectoplasma. Só a matéria produz, tá? Então, a gente colabora. Se você tiver um conhecimento mais profundo, você ajuda sim na cura com a sua mente, junto com a mente das outras entidades, a curar pessoas se elas tiverem o merecimento. Como assim, Daniel? Nem todo mundo é curado, nem todo mundo recebe ajuda, porque às vezes a pessoa não tem que passar por aquilo por algum motivo, enfim. Ou os mentores não deixam, ou a pessoa tem que passar por aquilo. Existe um porquê. Eu não sei, nem você vai saber, só o Criador. Então, muitas pessoas são curadas, outras não, por questão de merecimento, por questão de aprendizado, enfim, cada um vive a sua experiência, a sua jornada. Então, a mediunidade de cura, é muito comum o curador, ele não se sentir tão culpado quando não consegue curar alguém que por algum motivo a pessoa não está pronta para receber essa cura, tá? Aí nós vamos para a psicografia. Gente, psicografia é aquilo que eu te falei. Então tinha a pessoa que tem um chakra que chama umeral, onde o espírito atua, e ele costumava escrever a letra da pessoa. Então a pessoa via, conectava o espírito e escrevia com a própria letra. Isso foi muito, muito utilizado com o Chico, tá? O Chico Xavier, ele tinha essa mediunidade de, chama mecânica, né? De a mão dela mexer e ela não ter controle da mão. Existe a mediunidade de intuição, porque você ouve ou porque você vê, então você acaba escrevendo, partes é você, parte é o espírito, e você, intuído, você começa a escrever, ou datilografar, ou escrever na mão, ok? Então, era muito comum o Chico fazer as cartas e fazerem teste grafológico para ver se aquela pessoa que escreveu realmente foi a pessoa que morreu. E 99,9 vezes do que acontecia foi comprovado. Inclusive teve duas ações que a pessoa ganhou, porque a carta do morto, através do Chico, comprovado que foi a pessoa que escreveu, inocentou aquela pessoa. Né? Então pode fazer uns estudos aí, você vai ver que já existe até comprovação jurídica de que o morto escreveu. Né? Tem a história do Chico, que é muito interessante, que é a história quando ele escreve Parnasos Além Túmulo, um livro dele que só são grandes autores, né? Augusto dos Anjos, enfim. E tinha Humberto de Campos, que escreveu um texto. Foi comprovado que aquele texto foi esses espíritos que escreveu, porque senão o Chico teria que receber todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque ele escreveu perfeitamente o estilo literário de cada um deles. Então não teria como, né? Ou ele é um gênio, né? Ou realmente foi os espíritos. Tanto é que isso foi comprovado que a família do Humberto de Campos entrou com um processo contra o Chico para ter os direitos, né? Mas como ele já tinha morrido, não existe uma lei que regulamenta as pessoas que vêm depois da morte para escrever, então para não ter problema, o Humberto de Campos se tornou o famoso Irmão X, né? Por que Irmão X? Irmão X, pronto, acabou. Todo mundo sabe que é o Humberto de Campos, mas ele assina Irmão X e a família não pode processar e tá tudo certo. Olha que loucura, né? Então, essa é a psicografia, tá? A psicometria é muito interessante. São aqueles médiums que são capazes de pegar alguns objetos e com a energia daquele objeto, ele acessar um tempo passado e ver o que aconteceu na história naquele momento com aquele objeto. Porque nós geramos energia.
tudo que eu estou girando nesse campo aqui, nessa câmera, tudo que está ao meu redor recebe uma energia minha e de uma emoção, de um sentimento que eu esteja vivendo aquela situação. Então isso fica gravado nos objetos. Quem é o psicômetro, ele pega e fala, tal dia aconteceu tal coisa, assim, assim, assado. Essa era uma mediunidade, né, que foi muito usado nos Estados Unidos, para a pessoa descobrir pessoas que se perderam. Então você pega o objeto da pessoa, com o DNA dela, você consegue conectar a assinatura energética daquela pessoa e saber onde a pessoa passou com aquele objeto, né? Muito louco isso, mas funciona. E quem tem essa mediunidade, é uma mediunidade muito interessante. Também ruim, porque se você está num lugar onde as energias, os pensamentos da pessoa é muito negativa, nossa, você vai ver todas as coisas e sentir as coisas negativas daquele lugar, né? Mas é uma mediunidade bem interessante. E vamos agora falar a nona, que é a mediunidade intuitiva. Gente, 90% das pessoas estão caminhando para a mediunidade intuitiva, onde ela não vai fazer a incorporação do espírito, mas tudo vai vir como uma conexão mental, tá? Aqui fala, a pessoa vai, quase que uma telepatia, e ela vai te passar todas as informações, ou um sentido meio clareaudiente, de ouvir alguma coisa, de ver uma imagem, ele vai projetar no seu campo mental alguma coisa para que você possa entender qual é a linguagem que ele está falando com você, que esse espírito está tentando te comunicar. Tem um vídeo, se eu não me engano, chama Medium, um rapaz, né, nos Estados Unidos, que ele vai ouvindo, ele tem as chaves, né, as codificações, conforme o espírito coloca aquelas informações, ele fala, então quando tem tal coisa que eu vejo na minha mente, é porque é tal coisa. Aí ele vai e começa a descrever a vida da pessoa, ele fala nome, ele não incorpora. Essa é a mediunidade do futuro, é a mediunidade quando você desenvolve no Theta Healing, você usa esse tipo de mediunidade e é muito interessante, porque você não precisa perder o controle das suas ações, você está extremamente ali dentro de você, conectado com você mesmo. É muito interessante, mas você sabe que existe uma comunicação. Isso é bom, isso também é ruim, no sentido que você pode também estar sendo levado pelos espíritos negativos para ter uma ação negativa, tá? Às vezes você não sabe o que é bom, o que é ruim. Gente, tem que fazer uma varredura aí no que é moral, no que é ético. A gente pode um dia falar só sobre isso, é muito interessante, tá? E, por último, a mediunidade de canalizador, né? O que é um canalizador? Normalmente são médiuns que já passaram pela incorporação, já passaram pela intuição, eles canalizam normalmente seres que estão em outros planetas, seres que são extraterrestres. Por que eles não incorporam? Porque eles não estão presentes próximo ao médium, eles estão numa outra dimensão ou num outro lugar muito longe, e através de uma conexão, né, com um canal, ele se conecta com esse médium e passa as informações. E esse médium ele passa a repetir, só que normalmente ele não está perto, ele está sempre longe, né? Então são os famosos canalizadores, é o que é o futuro, intuitivos e canalizadores, tá? Vai ter muito pouco aí esse médium que existia para provar que você tinha algo que acontecia, hoje não precisa mais, né? Quem quer acreditar, acredita, quem não quer, não vai acreditar. Então, mesmo que fizesse como fazia antigamente, de materializar um espírito, quem não vai acreditar, não vai acreditar, está tudo bem. Nesse processo de reformulação planetária, é uma hora que você tem que estar muito atento com as suas capacidades mediúnicas e a sua sensibilidade. Então, o que eu recomendo para você? Esse estudo é para você ter um pouco mais de conhecimento, né? Tentar entender um pouco mais qual é a sua parte mediúnica e que isso serve, ajuda você a entender melhor o que está em torno de você. É o autoconhecimento, tá bom? Então, se você gostou, se sente alguém que não tem ideia do que é uma mediunidade e quer entender, você indica esse vídeo, comenta, fala se você é um tipo de médium, como você passa, se você já passou por isso ou não, que eu vou gostar de ver os seus comentários e vou responder. Então, essa é a nossa aula. Quero agradecer e vamos ver para a próxima semana que eu trago aqui de especial para vocês. Deixa um comentário também. Eu queria saber sobre isso. Eu gravo um conteúdo especial para você. Então, até a próxima.